fonte de amor que irradia, nos dá. Aí cada um foi dando uma resposta, e cada pessoa, ele criou um capítulo no livro, né? Então vamos trazer essa realidade para a gente aqui. Se a gente tivesse mais um dia de vida na Terra, o que a gente ia fazer nessas últimas 24 horas? Então, se você tivesse mais um dia de vida, o que você faria? Vou começar com o Ismael aqui, se eu estou na frente, quem gosta de responder? Ismael, se você tivesse 24 horas só de vida aqui na Terra, o que você faria nessas 24 horas? Fazer ligar para todo mundo. Ligar um por um? E dar uma vez. Dá tempo de despedir, tranquilo? Pedir oração quando ele chega lá em cima e faz. Ótimo, então tá bom. Você sabe que a Darcy conseguiu fazer isso, né? Uma amiga nossa que frequentou o centro, a doença foi avançando e ela teve tempo de conversar com os filhos, despedir aos poucos. Ela até deixou tudo organizado, como é que ia ser no dia que ela desencarnasse, como é que ia ser no culto de sétimo dia, né? Os filhos e os parentes fizeram tudo do jeito que ela pediu. Ela escolheu quem ia fazer a prece inicial, quem ia cantar, quem ia fazer o comentário, tudo isso. Ela teve essa tranquilidade, né? Cida, se você tivesse 24 horas só de vida, o que você faria? O que você lembraria? Despedida das pessoas que gostam, né? Seu nome, amigo? Riberto, o que você faria nessas 24 horas finais? É complicado, eu sei, gente. Os amigos, né? Procurar aproveitar, né? Isso, procurar aproveitar. Aproveitar como? Ir pescar? Você ia falar assim, não, tem uma promoção de leite lá no Prime, eu vou lá. Não tem muito tempo. Gente, mas é mais ou menos isso, né? Se a gente tivesse pouco tempo de vida, o que você faria? Geralmente você ligaria as pessoas, iria ao encontro, alguns você ia agradecer porque foram seus amigos, seus parentes, outras vezes você ia se desculpar, porque às vezes teve alguns maus entendidos, alguns entendimentos durante a vida, né? E é isso mesmo que aconteceu no livro. Ninguém lembrou assim, tipo, eu comprei aquele carro prata, eu devia ter compro vermelho, porque o vermelho é mais bonito. Ninguém lembrou disso, né? Eu comprei aquele lote lá no Jardim Cerrado, devia ter comprado lá no Veracruz. Ninguém lembrou disso, gente. Por quê? Porque na hora do aperto mesmo, assim, na hora mais importante da nossa vida, a gente lembra, não são das coisas materiais que são passageiras. A gente lembra do sentimento, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive, ou daquilo que a gente viveu ou gostaria de viver, né? Então, essa é a mensagem do livro e que a gente traz para nós aqui, porque é a mensagem da doutrina espírita. Quando a gente fala temos o que doamos, parece contraditório, né? Se olhar pelo lado material. Então, olha só, eu tenho um livro, mas agora eu vou dar o meu livro para a Cida. Com quantos livros eu fiquei? Nenhum, né? E a Cida? Com um. Então, assim, materialmente, parece que eu perdi, gente? Não foi uma perda para mim? Isso. Eu tinha um, dei para ela, fiquei sem nada. Materialmente eu não perdi? Perdi, materialmente. Então, se eu olhar pelo lado material, às vezes eu vou sofrer porque eu dei o livro para a Cida. Mas, se eu olhar pelo lado espiritual ou moral, como é que eu vou me sentir ao dar o livro para a Cida? Bem. Às vezes eu vou sentir até alegre. Nossa, esse livro tem uma mensagem boa. Espero que a Cida lê e goste. Não é isso? Então, se eu olhar pelo lado espiritual, ao dar o livro para a Cida, eu vou me sentir bem, feliz. Realizado, né? Realizado, exatamente. Nossa, eu fiz uma coisa boa hoje, ó. E a Cida, como é que vai se sentir ganhando esse livro? Grata, fica grata. Grata, feliz. Às vezes ela vai ler, vai achar coisa interessante no livro ali, né? E claro que ela não vai ler esse livro de uma vez, ela vai ler esse livro durante dias e dias. Então, provavelmente ela vai se lembrar assim, nossa, que bom que eu ganhei esse livro aqui, esse livro é bom, né? Assim seria com outras coisas também. Então, se a gente olhar pelo lado material da vida, nós vamos sofrer muito. Por quê? Porque o lado material muda muito e muda toda hora. E se você se apegar a ele, você sofre. Porque as coisas estão sempre nascendo, crescendo e morrendo, né? Então a gente vai ficar feliz, um pouco mais feliz, depois fica triste de novo.
né? A nossa vida vai ser só esse tipo de sentimento. Qual a diferença entre ser, estar e ter? Então nós vamos agora fazer essa diferença para a gente sentir por que nós temos o que doamos. Primeiro, ser. Vamos fazer a pergunta aqui. A mãe do Guilherme e do Mateus. No fundo, quem é você? Pensa assim, no fundo, quem sou eu? Que sentido? Assim, eu sou a Ana. Não, ótimo. Ela é a Ana, mas ela não é a Ana. Ela está a Ana. Se daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos, a Ana desencarnar, vai deixar de ser a Ana? Não. Nesse corpo vai, né? Então assim, ela está a Ana. Mas no fundo, quem é ela? É um espírito. Um ser espiritual. Um ser espiritual, ótimo. Então ela é um espírito, né? Ela é. Com esse corpo ou sem esse corpo, ela continua sendo um espírito. Continua. Isso, através do corpo, nesse momento, ela está com esse corpo, é a Ana, com tantos anos, corpo de mulher, né? Mãe das crianças, etc, etc. Então, gente, no fundo, nós somos um espírito. Criado por quem? Por Deus. Então, nosso pai é Deus. Criados por Deus. Como é que nós somos criados lá no início? Simples e ignorantes. Simples porque não conhecia nem o bem nem o mal, né? Não tinha pendor nem para o bem nem para o mal, né? Ignorante porque ignorava todas as leis da vida, todas as leis naturais, todas as leis divinas. Ou seja, é como se nós fôssemos um computador que veio sem nada gravado. Aí aos poucos vamos vivendo, vamos gravando experiências ali, né? Então, no fundo nós somos um espírito. Agora, pergunta: quantas vidas teve o espírito da Ana? Quantas vidas teve o espírito da Ana? Inúmeras. Está esquentando. Quem machuca mais? Uma só eterna. Uma vida, o espírito dela teve uma vida. Agora, quantos corpos ela teve? Quantos corpos? Gente, aí pode ser dezenas, centenas. Geralmente nós estamos aqui na Terra, já passamos muitas vezes aqui, né? Já passamos até interessante, de vez em quando a gente até lembra de algumas coisinhas assim, meio ver uns flashbacks, umas lembrançazinhas, né? Você vai fazer uma coisa e fala assim, não faz isso não. Pô, parece que a gente já fez aquilo antes, né? Ou então você vai fazer uma coisa com tanta facilidade, mas parece que eu já fiz isso antes, é tão fácil para mim, né? Então, gente, como espírito, a Ana tem uma vida. Começou lá no início e vem se desenvolvendo, até chegar nesse momento aqui, né? 2014. Ótimo. Mas agora, quantos corpos ela teve, quantas vidas, onde ela encarnou, nós não sabemos. Quem pode perder? Não A nossa Terra, segundo os estudiosos, ela tem 4 bilhões de anos. Isso. E tirando, gente, que às vezes nós já vivemos em outros mundos antes de chegar aqui na Terra. Então, assim, é possível, por mais que tenha momentos de revelação, 3, 4, 5 encarnações, mas mais do que isso, às vezes é difícil de relatar, né? Então, tá bom. Então, nós somos espíritos, né? Gente, questão de ser espírito é uma questão religiosa, é uma questão científica, o que é isso? A gente saber que é um espírito, depende de religião disso? Será que uma pessoa lá na fazenda, isolada de todo mundo, se ele parar para pensar assim, ele vai descobrir que tem um espírito? Ele é um espírito? Será que não? Será que se ele se analisar, ele não vai descobrir, nossa gente, que coisa boa, eu tenho esse corpo aqui, mas esse deve corpo... ser que o índio sabe que tem espírito. O índio sabe, né? Ótimo. Então, ele sabe que tem um corpo, que o corpo é passageiro, mas ele sabe que no fundo ele tem um espírito. Na verdade, não é que ele tem, ele é. Né? Então, nós somos um espírito imortal, né? O José falou ali, imortal. Porque o espírito não morre. Nossos corpos morrem, né? Porque crescem, envelhecem e morrem. Mas aí eu pergunto, então, ser, nós somos espíritos. Estar é o que nós estamos encarnados agora, né? O Messias está nesse corpo, com tantos anos, morando em tal lugar, fazendo tais coisas. Então, nós estamos encarnados. Por que nós estamos encarnados? Aí o Senhor falou que nós estamos aqui porque a Terra é uma escola e que nós estamos evoluindo nessa escola, né? Para evoluir na Terra melhor e mais rápido, nós precisamos do corpo. Porque o corpo, para nós,
inteligências que faz o nosso espírito evoluir. Né? Então, estar encarnado aqui é muito bom, gente. Sabe? Ontem eu estava assistindo uma palestra que quem está encarnado na Terra é porque merece. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho valor, eu não sou uma pessoa evoluída. Porque se está na Terra, a Terra já é um planeta mediano em termos de evolução. Já merece estar aqui. Né? Então quem está na Terra não é nem muito avançado e também não é pouco avançado. Tá? Então vamos lá. Então ser espírito, estamos encarnados. Vai chegar um dia que nós estaremos desencarnados. Né? Quando nós viermos aqui no centro, nós viremos aqui participar das palestras, dos estudos, das mensagens, mas sem esse corpo. Mas vamos continuar sendo quem nós somos, né? E ter, o que é ter? O que a gente tem, gente? Se nós somos o Espírito, o que nós temos? Né? Fé. Isso aí na verdade é ser. Porque os sentimentos nós não temos, nós somos eles. E você sente ele, né? É diferente, por exemplo. O seu Dirceu tem essa camisa preta, riscadinha. Mas vamos supor que amanhã ele põe lá no varal, alguém vai lá e rouba a camisa dele. Então ele tem a camisa preta? Não. Tinha. Né? Então assim, eu tenho esse corpo, gente. Aí de repente amanhã eu desencarno e eu tenho esse corpo. Não tenho. Né? Então ter geralmente está ligado às coisas materiais que a gente vai usando aqui na Terra. Né? Mas é diferente do ser. Então é isso que a gente quer mostrar. Se eu me apego só ao ter, eu vou sofrer, porque o ter muda. Né? Minha casa muda, a árvore muda, meu carro muda, tudo muda, meu corpo muda. Né? Se eu ficar muito apegado só ao ter, eu vou sofrer muito. Por isso que a gente busca desenvolver também o sentimento, o ser. Né? Porque assim, se ele tem amor, na verdade ele não tem amor. Ele sente amor, então ele é amor. Né? Então não é ter amor, é ser amor. Né? Por isso que a pessoa que tem bons sentimentos, o bem que ela faz, ele é o primeiro a sentir o bem que faz. Mas ao contrário também, o dia que a gente faz uma coisa ruim, nós somos os primeiros a sentir o que faz ruim, não é isso? Então vamos lá. Damos o que detemos. Tem uma mensagenzinha do Emmanuel, ela é muito pequenininha, gente, ela tem 3 linhas. Ela fala assim, cada um dá o que tem. Olha só, cada pessoa dá o que tem. Né? Como o Messias falou, se ele sente amor, o que ele vai dar? Amor. Mas se o Messias não sentir amor dentro dele, o que ele vai dar? Outra coisa. Não é isso? Talvez, né? Indiferença, né? O pé de laranja, o que ele dá? Laranja. Tem jeito do pé de laranja dar melancia? Tem jeito, né? É, perigo, né? Cada um dá o que tem. Fala do que sabe. Olha só, né? Nós falamos o que nós sabemos, né? Jesus foi muito lúcido quando falou assim, né? A boca fala o que o coração sente, porque o coração está cheio, né? Então, geralmente, nós falamos aquilo que nós estamos sentindo, né? Nós falamos aquilo que nós estamos pensando. Então, cada um só dá o que tem. Se tem coisas boas, dá coisas boas. Se tem coisas ruins, dá coisas ruins. São muito inteligentes. São muito inteligentes. Mas ele fala pelo gesto, isso foi bom você falar. Ele fala pelo gesto, que às vezes é mais importante, nós vamos chegar lá. Fala o que sabe. E retém o que sente. Gente, eu só guardo aquelas coisas que eu sinto. Se eu sinto bem e faço bem, o que eu vou guardar? O bem. Mas se eu penso mal, faço mal, o que eu vou guardar? O que eu vou reter? O mal, né? Isso. E nós somos, gente, nós estamos falando aqui do bem e do mal porque nós somos espíritos em evolução. Nós pensamos o bem e o mal, sentimos o bem e o mal, fazemos o bem e o mal, né? Eu sempre cito aqui, em média nós pensamos quantas vezes por dia? Alguém se lembra? 60 mil vezes. Gente, uma pessoa adulta, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, um adulto em média pensa 60 mil vezes, né, por dia.
nessas 60 mil vezes, nós vamos pensar coisas boas e ruins, né? Se nós pensamos 60 mil vezes, vamos supor que a gente faça 500 coisas por dia. Nessas 500 coisas, nós fizemos 400 boas, 100 ruins, sei lá, cada pessoa é diferente, né? Mas só para mostrar que ainda no nosso estágio é natural fazer coisas boas e coisas ruins, não é isso? Doamos, damos o que detemos. Quando eu falei de ter são os bens materiais, né? O que geralmente a gente dá para as pessoas materialmente? O que sobra, né? Às vezes o que sobra. Mas olha só, tem pessoas que às vezes já têm o bom senso, ou têm o desprendimento de dar às vezes aquela coisa que às vezes seria para ele, mas às vezes ele tem um altruísmo de dar o que seria para ele, né? Mas o que nós geralmente damos para as pessoas? Exemplos: roupa, sapato, chapéu, o que mais? Remédio, o que mais? Dinheiro, né? A gente dá dinheiro, dá... Vocês já pararam para pensar assim? Se eu fosse amigo do Silvio Santos, ok? Aí eu falei, vou visitar o Silvio Santos hoje. Sabe uma coisa? Vou levar um simples de arroz para ele, Messias. Aí, gente, se eu chegar com 5 litros de arroz pro Silvio Santos, o que vai acontecer? Vai comer. Será que ele vai comer? Será que lá na casa dele não tem 5 litros de arroz? Ele vai rir, porque ele precisa do arroz, gente? Não precisa. Então, muito cuidado na hora de dar, né? Porque assim, o dar na caridade, você tem que ter muito cuidado. Porque, primeiro, você dá o que a pessoa precisa, não o que você quer dar, né? Acontece muitas vezes isso. Às vezes eu quero dar uma coisa para uma pessoa, mas ela não precisa daquilo, né? O que a pessoa vai se sentir quando ela receber aquilo meu? Humilhada, né? Então, olha só, muito cuidado, porque o dar, segundo a moral cristã, é o dar que eleva a pessoa moralmente, né? Que eleva a pessoa, faz a pessoa se sentir bem, se sentir importante, se sentir valorizada. É diferente de eu dar uma coisa que vai humilhar. Então, suponhamos agora que eu dei a coisa certa, certo? Então, eu vou dar um livro para minha amiga gosta de ler, vou dar um livro, ok? Mas aí eu chego lá e falo assim, amiga, esse livro aqui eu não ia ler mais, ia jogar fora, tô aí. A intenção até aqui, dar um livro eu acertei, não acertei, dona Cláudia? Ela gosta de livro, eu tenho um livro, acho que o livro é bom, dou. Mas o jeito que eu dei, humilhou. Resolveu o problema? Não, às vezes criou um problema, né? Então olha só, o tanto que a moral cristã, ela é sutil, né? Até na hora de dar o material, é preciso de ter a caridade moral, né? Na verdade, Jesus não citou a caridade material. Jesus citou a caridade moral apenas. Mas pela experiência de vida, a gente sabe que para você fazer um bem moral para a pessoa, se ela estiver com fome, estiver com frio, estiver sem onde ficar, ela não vai conseguir reter aquilo com tanta eficiência. Por isso que existe a caridade material, né? Então vamos lá. Damos o que detemos, damos os materiais, os bens materiais. Doamos o que somos. Então, na verdade, quando você dá uma coisa material, você está apenas dando o que tem, ok? Mas quando você doa algum sentimento seu, aí você está doando o que você é, ok? Na nossa condição, às vezes aqui, nós já não precisamos tanto da ajuda material, né? Como eu falei lá, se eu chegar com 5 quilos de arroz para o Silvio Santos, diferença nenhuma na vida dele faz? Não. Mas se eu chegar lá para conversar com ele como um amigo, como um companheiro dele, aí ele vai achar bom, vai? Então, gente, nós doamos o que somos, que são os sentimentos que foi falado aqui, né? Quais são os sentimentos que a gente doa para as outras pessoas? Quando eu falo a gente doa, mas também a gente recebe dos outros, né? Todo dia. Quais são os sentimentos que a gente dá e recebe todo dia? Amor, o que mais? Tolerância, gente. O quanto às vezes as pessoas nos pedem tolerância, né? Às vezes, o quanto que a gente gostaria que as pessoas
importante, porque às vezes você explica uma coisa para... Vocês já tiveram filhos pequenos, você explica uma vez, ele erra, 2 vezes erra, 10 vezes erra, 20 vezes erra, até que chega uma hora que ele aprende, não é isso? Então o que você teve com ele? O Messias ali, como ele é pai, não é mãe, ele disse que da primeira vez você dá um tapinha, o menino aprende. Mas nem sempre é assim, a gente sabe, né? Mas olha só, nós doamos a tolerância ou recebemos. O que mais? Ciência, né? O que mais? Gente, o negócio é tão interessante que às vezes a gente não está acostumado a receber esses sentimentos. Então quando você recebe, você leva até um choque. O que deveria ser normal, né? Acaba sendo uma coisa exceção. Eu vou dar um exemplo. Você está no trânsito. Quando eu saio de casa, o trânsito é muito difícil. Aí o que tem que fazer? Um carro tem que parar o trânsito para eu sair de casa, né? Aí a pessoa vai, às vezes para o trânsito lá, recebe buzinada, eu vou e saio, agradeço. Como é que eu me sinto naquela hora que a pessoa fez uma boa, agiu de boa vontade comigo? Agradecido. Naquela hora você fala assim, nossa, mas a humanidade é boa demais, olha aí. Parou o carro para eu sair da minha casa, estou esperando, tem 2 minutos aqui para sair. Mas aí o contrário também, gente. Às vezes você está lá, a pessoa está querendo sair, ou está querendo entrar numa vaga, você para o trânsito, para todo mundo, para dar a chance daquela pessoa sair, né? Como é que a pessoa se sente? Agradecida, sai de lá alegre. E você, como é que se sente por causa daquilo? Também. É por isso, gente, que nós falamos, né? Ao dar o livro material, se eu olhar pelo lado material, eu vou sofrer. Mas se eu der olhando o lado moral, eu vou ficar feliz, mais rico, né? Assim também é o caso da gentileza. Tem mais um sentimento que a gente usa muito aí no dia a dia, qual é? Ou precisa de usar? Carinho, né? A gente trata a pessoa com carinho, ser bem tratado também, né? Às vezes. Gentil, né? Ser gentil. Gente, quando chega uma pessoa gentil e te trata com gentileza, você fica assim até, né? Às vezes a gente nota isso, o dia que você chega no lugar, a pessoa não te trata com gentileza. Você fala, nossa, que esquisito, né? Você está acostumado a ser tratado com gentileza. Às vezes assim, ele vê a sua necessidade, né? A idade, né? Que eu quero precisa mais do que encolher. E não, vou deixar para chegar comigo. Foi a boa. Aí eu vi que eu estava com Exatamente. Mas você agradeceu, né? Deu valor, né? Gente, tem um sentimento que a gente precisa de mais, que é o perdão, né? Toda hora, principalmente com as pessoas que são próximas da gente, a gente comete erros, né? Às vezes eu convivo com a Cida aqui, a Cida é minha amiga, minha vizinha, tá bom? Às vezes eu faço alguma coisa e no outro dia o contrário, às vezes ela faz alguma coisa que me irrita. Aí eu vou lá, perdoo a Cida e a gente continua sendo amigo. Então, perdão, né? Quantas vezes a gente precisa perdoar por dia? 70 vezes 7, né? É porque no simbolismo judaico, o 7 é um número que significa o infinito. Então Jesus falou assim, perdoai 70 vezes 7. Só que o 7 é infinito. E cada pessoa e por dia. Ou seja, Jesus falou que o perdão deveria ser infinito, né? Infinito, porque assim, ele não estipulou quantidade. Na verdade, quando ele pôs 70 vezes 7, o 7 é infinito, então 70 vezes o infinito, né? Então, mais algum sentimento que a gente doa, aí ele falou carinho, né? Às vezes essa boa vontade, né? Que você está andando pela rua, a pessoa te cumprimenta, você fica como? Feliz, grato, né? Aí você fica triste. Mas você pode pensar assim também, nossa, eu estou tão feliz aqui, né? E a pessoa que me xingou deve estar tão triste, ou tão nervosa, ou tão com raiva, com qualquer outra coisa. Às vezes pedir para que ele seja acalmado, né? Porque, gente, realmente, quem sai na rua de Goiânia tem que ter paciência, não é fácil não. Mas às vezes o erro não está no senhor, está na outra pessoa que está xingando, tem que olhar. Sábado eu vinha para casa e 2 rapazes começaram a discutir no trânsito. E eu estava atrás, eu falei assim, eu vou devagarzinho aqui atrás. Na hora que um for para um lado, outro para o outro, eu vejo para onde eu vou, né? Menina, e não, para onde um ia, o outro ia. Aí de repente o rapaz parou o carro no meio do trânsito, foi lá e tirou o facão lá de trás do porta-mala.
Aí o outro rapaz, ele estava na esquina, podia ir embora. Não, ele parou o carro e tirou uma chave de roda. Uma cana. Aí os dois começaram a bater boca. Eu falei, gente, o que vai acontecer aqui? Vou falar para um dos dois, assim, cada um vai para um lado, né? Deixa disso. Aí de repente, não sei o que aconteceu, eu acho que baixou a adrenalina lá. Aí o que estava com o facão na mão guardou o facão, o outro guardou a chave de roda e foram embora. Aí eu fiquei pensando, eles vão chegar em casa agora, daqui a pouco, não vão? E vão chegar como em casa? Irritado. Vai chegar lá chutando cachorro, né, seu Zé? Então eu falei, gente, que pena, né? A pessoa, às vezes algum dos dois errou no trânsito, isso eu tenho certeza. Mas assim, os dois vão chegar em casa extremamente, né, desequilibrado, energia desequilibrada, pensamento desequilibrado, né? Tem gente que acha que não é. Isso. Às vezes, tem as palavras assim, às vezes a gente fala assim, você chega para a pessoa e fala assim, pessoa, será que isso aqui não está errado? Ele fala assim, não, eu não erro. Todo mundo erra, né, gente? Sabe, todo mundo erra. Gente, e nós temos então uma prova que eu sempre cito aqui, que é para a gente saber quem a gente é, ou o que a gente sente, né? Nós estamos deixando um pouquinho de lado o que nós temos, né? Vamos falar do que nós somos, né? Então, o que nós sentimos, eu falo que é a prova do espelho. Nós temos um exercício lá em casa, que é a prova do espelho, né? O espelho, quando você chega em frente ao espelho, a gente observa muitas coisas, né? Se for mulher, então, nossa senhora, que o homem, geralmente o homem olha o quê quando você olha em frente ao espelho? Quando você vai tomar o café da manhã, vai escovar os dentes, o que você começa a olhar? Os olhos. Os olhos e o nariz. Você olha dentro dos olhos. O que você olha dentro dos olhos? O que você pensa? Titica de olho. Ah, vai ter um bom dia, né? O que você olha quando você olha? Titica de olho. Ah, você quer limpar Limpar olho. a titica do olho. Titica do olho. Alcione, quando você olha quando você acorda assim, vai escovar os dentes, que você olha no espelho, o que você pensa? Hoje eu tô bonito. Não é porque você é bonito, é fácil. Bonito, né? Pra você é fácil, Alcione. Dura para os outros, né? Acho mesmo. Quando você olha no espelho assim, o que você pensa na hora que você tá escovando os dentes, mas a gente tá olhando, tá, gente? Ninguém escova os dentes assim, não, né? A gente escova olhando no espelho. O que você pensa? Ah, você fica pensando como é que vai ser o dia, né? Pode, seu Dirceu, quando você vai escovar os dentes, ou fazer qualquer coisa em frente ao espelho lá da sua casa, o que o senhor pensa? Eu penso, se eu tô bonito, né? Cabelo arrumadinho. Você tá bem, barba feita, cabelo penteado, né? Ótimo. Ah, é? O que você pensa? Ah, é? Você já tá pensando no lanche. Tá bom. Vamos agora para as mulheres, né? Cida. Você não gosta de olhar no espelho, então vamos lá. Leila, quando você acorda de manhã, você olha no espelho assim, o que você pensa? Tem um cabelo branco. Ah, ué. Não, então você tá com sorte, você tem só um, a gente tem muitos. Mais um. Ah, mais um. Gente, a gente olha assim, né? Nossa, meu cabelo, né? O que mais? Essa moça aqui, qual é o seu nome? O que você olha quando você olha no espelho? O que você pensa? De manhã, você está começando o dia, gente, olha só. Olha o humor que a gente está começando o dia, né? Eu sou uma pessoa que acorda sempre bem-humorada. Sempre acordei bem-humorada. Eu penso que é a oportunidade de mais um dia. Está começando o dia, espero que seja bom, etc, etc. Espero que dê tudo certo no trabalho. No trabalho, no trânsito do trabalho, né, gente? Quando voltar para casa, né? Ótimo. Um bom dia, né? Às vezes você pode conversar com você, né, Ismael? Você conversa com você, né? Gente, porque nós estamos olhando a vida pelo lado moral, pelo lado espiritual, né? Porque às vezes se eu chegar no espelho e ficar assim, nossa, mas eu tô com ruga, nossa, eu tô meio gordinho, nossa, meu cabelo tá caindo, né? A gente não pensa, assim, se eu ficar olhando só isso daí, eu vou começar o dia como? Deprimido, né? Já vou começar, não. Aí você começa, nossa, eu tô assim, tô assado, né? Se olhar pelo lado material. Então a prova do espelho. Aí, vamos fazer um exercício. Quando a gente vem em frente ao espelho, de preferência de manhã, que está começando o dia, você está mais bem-humorado, né? À noite você já chega, já está cansado, né? Não tem muito tempo de ficar prestando atenção. Vamos perguntar assim, qual o caminho que eu estou seguindo?
qual o caminho que eu estou seguindo na minha vida? Estou seguindo um caminho bom? Nós somos um espírito em evolução, né? Será que eu estou evoluindo como espírito? Vamos pensar, fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo? O que eu fiz ontem? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer hoje? Para que eu esteja evoluindo como espírito, né? Que evoluir materialmente a gente sabe, né? Todo dia a gente paga conta, recebe conta, etc, etc. Mas sim, o que eu estou evoluindo como espírito? Né? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, que tenha sentimentos melhores? Né? Vamos refletir e pensar sobre isso. Depois, vamos pensar assim: que tipo de exemplo eu estou dando para quem está próximo de mim? Porque a gente tem pai, mãe, às vezes moram junto com a gente, filho, sobrinho, neto, né? Que tipo de exemplo que eu estou dando para o meu neto? Eu lá pelo meu exemplo. Aí, o que foi? Aí, às vezes pegou mesmo, né? Já tinha uma facilidade, viu que você está vendo, né? Já é um lado positivo, né? Que tipo de exemplo que eu dou, como a menina falou, no meu trabalho? Não é isso? Que tipo de exemplo que eu dou no meu trabalho? Eu vou contar uma historinha do Chico aqui, antes de ler a mensagem final. O Chico trabalhava no Ministério da Agricultura, na época, e aí o que ele fazia? Ele saía da casa dele, pegava um ônibus para ir para o trabalho. Aí um dia, ele estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, aí o ônibus vinha chegando. A hora que o ônibus chegou no ponto, vinha uma criança correndo. E a criança falou assim: tio Chico, espera um minutinho. Aí o Chico Xavier pensou, né? E agora, eu pego o ônibus ou espero a criança? Se fosse a gente, o que a gente faria? Pegava o ônibus, né? Pegava o ônibus. Mas aí o Chico falou, ele pensou assim: não, vou esperar a criança. Aí ele esperou a criança. A criança chegou. Aí a criança falou assim: tio Chico, eu queria cumprimentar o senhor. Aí o Chico foi, cumprimentou a criança, né? Perguntou como é que ela estava, como é que tinha sido o dia, etc, etc. Aí, gente, a criança se despediu do Chico. Foi embora. Quando o Chico olhou para frente, cadê o ônibus? Foi embora. E aí? Se fôssemos nós, o que a gente faria com a criança? Xingava, falava que tinha atrapalhado. Eu não falei isso para as crianças. Menina, você está me atrapalhando, menina? Né? Talvez a gente teria até batido na criança, né? Em alguns casos a gente sai aqui, né? Dá uma palmada lá. Mas olha só para a gente avaliar sobre essa questão. Do lado material, o Chico perdeu ao perder o ônibus? Não, material. Perdeu porque chegou atrasado no serviço. Chegou atrasado no serviço. Ele foi trabalhar, mas chegou atrasado, né? Pelo lado material, perdeu. Okay? E pelo lado moral? Sentiu bem, ele pensou assim: nossa, eu tive um desprendimento de conversar com a criança, né? Eu tive um desprendimento, às vezes, de ouvir uma pessoa. Eu tinha um pensamento diferente. A gente nem sabe o que ele ia te fazer, mas ele teve o desprendimento de esperar. Pode falar. Eu pensei que ele era humano e chegou meio convidado. Pode até ser, né? Mas não acontece isso, né? Mas só para mostrar, gente, que se a gente se apegar a só o lado material, a gente vai sofrer demais. Às vezes o Chico foi trabalhar até feliz, né? Nossa, olha só, eu conversei com a criança, né? A criança, às vezes, é um amiguinho meu, é uma pessoa que gosta de mim. Então ele foi trabalhar, foi tranquilo, né? No final da história a gente não sabe como foi o resto do dia dele, né? Mas assim, como ele teve aquele desprendimento, eu acho que ele não ficou preocupado por ter atrasado um pouquinho no trabalho. A mensagem que eu queria ler, quem quiser ler em casa, refletir, que ela é muito interessante, é do livro Fonte Viva, e é o capítulo 108, um pouco de fermento. Paulo, no 1 Coríntios, começa, uma frase muito pequenininha: não sabeis que um pouco de fermento aumenta a massa toda? A gente sabe disso, né? Você põe um pouquinho de fermento lá no bolo, o bolo cresce, né? A Aparecida me ensinou que você põe um caldo de limão no pão de queijo, o pão de queijo cresce, né? Então, você põe um pouquinho da substância no meio de uma grande quantidade, você faz aquela grande quantidade ficar maior, né? Ninguém vive só. Ainda mais nós que somos espíritos, a gente sabe que temos espíritos em todos os lugares, né? Os espíritos exercem influência sobre nós? Sim,
Kardec fala, né? Mais do que vocês pensam. Kardec pergunta, os espíritos respondem. E eles explicam. Tem influência, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, eles têm a influência. Nós decidimos se seguimos ou não. Então, e aí os espíritos ainda vão além, né? Mais do que vocês pensam, né? Além de exercer influência, exercem mais do que vocês imaginam. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. O que você faz, as outras pessoas prestam atenção. Gostem elas ou não, elas prestam atenção em você. Às vezes a gente presta atenção na vida dos outros e não presta na própria vida. Exatamente. Nossos atos possuem linguagem positiva, aquilo que o Messias falou. E a pessoa muda? Como ela fala? Pelos atos, né? O que a pessoa faz demonstra o que ela sente, né? Achando-nos magneticamente associados uns aos outros, ou seja, nós estamos ligados magneticamente uns aos outros. É por isso que o pai com o filho, o neto com o avô tem aquela ligação muito forte, né? É uma ligação de pensamento, é uma ligação magnética, né? As nossas ondas interferem nas ondas dos outros e as ondas dos outros interferem nas nossas ondas mentais. Ações e reações caracterizam as marchas. Se eu faço coisas boas, o que eu vou colher? Provavelmente coisas boas. Se eu faço coisas ruins, o que eu vou colher? Coisas ruins, né? É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos servem. Pois é isso que eu falei na hora do espelho, né? Que tipo de pensamento, de ideia que eu emito para as pessoas que estão perto de mim? Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando grandes resoluções? Então, gente, olha só, ele está falando aqui quantos nossos pequenos gestos, não são os grandes gestos que vão mudar as outras pessoas. Está falando que os pequenos gestos podem mudar as pessoas de um jeito que a gente não imagina, né? Eu cito muito um exemplo, que se eu chegar aqui e falar seu nome, você, se o esposo da Ivanite chegar para ela hoje e falar assim: Ivanite, mas seu cabelo está muito bonito. Se amanhã ele chegar e falar assim: Ivanite, seu cabelo está muito bonito, se ele falar 15 vezes seguido para ela durante 15 dias, o que a Ivanite vai pensar? O que você vai pensar? A coisa errada. Não, mas olha só, todo dia ele fala assim: nossa, Ivanite, mas seu cabelo está bonito demais. Seu cabelo está bonito, está bonito. Aí ela falou assim: repara o cabelo. Mas olha só, gente, se uma pessoa falar muitas vezes para você uma coisa, você vai acreditar. Você fala assim: gente, meu cabelo deve estar bonito mesmo. Olha, não, está bonito mesmo, né? Se eu chegar aqui e falar assim: Ismael, você é uma pessoa inteligente, Ismael, você é uma pessoa inteligente. Se eu falar isso durante várias semanas para ele, o que o Ismael vai pensar? Ele vai começar a observar, gente. Pelo menos ele vai observar. Será que eu sou inteligente? Olha, que você faz coisa inteligente. Ele vai achar que é inteligente, né? Por quê? Porque às vezes você está falando uma coisa que a própria pessoa não tinha observado. Eu falei lá, às vezes você olha no espelho, mas você não vê. Mas outra pessoa de fora vê. Por isso que a gente falou, né? Tem uma sobrinha, eu acho que ela linda, muito bonita. Isso. Carro de revista, E ela? aí a minha mãe estava ensinada, a roupa não tem a roupa linda, o olho lindo, só que ela é doente, ela é muito boa, sabe? Ela é muito bonita. Hoje eu olhei na menina e achei ela feia, a cara dela mais feia. Gente, na hora eu olhei na cara dela, é feia mesmo. é um negócio, tem pessoa que é linda e ela não se vê como linda, né? Mas é assim mesmo, viu? Gente, isso é coisa muito comum, sabe por quê? Às vezes falta desse reforço positivo de um pai chegar e falar, da mãe chegar e falar, né? De outra pessoa às vezes chegar e falar, porque quando não tem o pai e a mãe, né, por perto. Então assim, às vezes foi falta disso, porque ela só que ela não se sente, que é um problema, né? Porque a gente precisa sentir as coisas, né? E às vezes a gente não sente, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha uma senhora que morava 2 ruas aqui e ela era muito animada, gente. Aí você chegava na casa dela e aquela alegria. E ela era tão trabalhadora, tinha uns 70 e poucos anos. A mãe do contador Vicente. O galinheiro dela era feito com aquelas telhas de concreto. Sabe essas telhas de bica? O galinheiro que ela fazia para as galinhas, o teto era de telha de bica, igual a do centro aqui.
quintal dela era um negócio. Chegava lá, ela te dava um monte de verdura, etc, etc. Um dia, gente, só que ela era uma pessoa assim, muito positiva, né? Um dia ela pegou e quebrou o fêmur. Aí, passado umas 2 semanas, era dia das mães, os filhos todos chegaram lá na casa dela. Aí eu perguntei assim, e aí, dona Maria, como é que tá a senhora? Ela falou assim, mas estou bem demais, vocês estão tudo aqui em casa. Ela não estava nem ligando para a perna quebrada, né? Por quê? Porque ela estava sentindo bem, né? Às vezes ela estava bem mesmo, ou não estava, mas o importante é que ela estava se sentindo bem, né? Às vezes uma perna quebrada a mais ou menos é igual o homem da muleta lá da igreja, né? Ele está na muleta, mas está se sentindo bem, deixa ele passar na frente, né? Não tentar, né? Exatamente. Gente, mas se a gente falar também frases que rebaixam a pessoa, às vezes ela pode acreditar. Tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes, do mesmo jeito que se você elogiar a pessoa, ela vai acreditar. Se você criticar, às vezes pode até não ser a verdade, viu, dona Vilma? Mas a pessoa passa a acreditar. Tem que tomar muito cuidado. Quantas frases aparentemente inexpressivas, saídas da nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Né? Aquela questão lá. Que exemplo que eu estou dando para as pessoas? Um pouco de vermelho leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência. Nós não temos uma visão especial, uma mente capaz de analisar todo o bem que você está fazendo para a pessoa. Não temos, né? Mas podemos examinar-lhe a qualidade. Eu não sei a extensão, a quantidade do bem que eu estou fazendo, mas eu posso analisar o que está saindo de mim. Se o que está saindo de mim é com amor, é com carinho, né? Se é perdão, se é tolerância, se é paciência. Isso eu posso analisar. Acautela-te, pois, com um alimento invisível que fornece as vidas que te rodeiam. Desdobra-se meu destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão para o centro de nossa atividade amanhã. Gente, então essa é a mensagem, né? Seguindo lá a mensagenzinha de Emmanuel inicial, né? O tema inicial era: temos o que doamos. Aí eu peguei e troquei, porque assim, na verdade não é nós temos o que doamos, nós doamos o que somos. Então aquilo que nós estamos dando para as pessoas, o alimento invisível, ou os nossos atos, né? Os nossos exemplos, aquilo é o que revela o que a gente realmente é, que é a nossa qualidade espiritual, a nossa condição espiritual. Então cada um pode fazer em casa a sua análise. Mas se eu chegar a uma análise, nossa, mas eu estou fazendo coisa, mas está ruim, não é para ficar triste não, é para procurar às vezes uma força, para procurar fazer aquilo melhor, cada dia um pouco mais, tá? Então essa é a mensagem de hoje, e Jesus nos abençoe. Fonte de amor que radia nos dramas da noite fria.